Imagine que você tem exatamente 24 horas de vida. Neste momento, enquanto você me ouve, o chão sob seus pés está vibrando com o impacto de 1000 toneladas de metal. O ar que você respira não é oxigênio. É uma mistura de pó de tijolo, enxofre e carne queimada. Se você colocar a cabeça para fora dessa janela, um franco-atirador que não come há 3 dias vai explodir seu crânio antes que você ouça o disparo. Bem-vindo a Stalingrado, o lugar onde o conceito de humanidade foi enterrado sob 2 metros de neve e sangue. Neste vídeo, você vai entender por que esta não foi apenas uma batalha. Foi o maior moedor de carne da história da civilização. Mais de 2 milhões de pessoas entraram nesse inferno. Menos da metade saiu. E o que aconteceu nos porões escuros daquela cidade vai mudar a forma como você enxerga a crueldade humana para sempre. Mas cuidado. A partir de agora, você não é mais um espectador. Você é um soldado no meio do inverno de 1942, e a sua única missão é sobreviver até o final deste roteiro. O erro que condenou o Império. Agosto de 1942. Hitler estava eufórico. A máquina de guerra nazista, a Wehrmacht, parecia invencível. Eles tinham o plano perfeito, a Operação Case Blue. O objetivo era simples: capturar os campos de petróleo do Cáucaso. Sem combustível, a União Soviética de Stalin morreria por asfixia. Mas houve um desvio de rota. Um nome no mapa que brilhou nos olhos do Führer como uma obsessão pessoal: Stalingrado. Por quê? Por causa do petróleo? Não. Por causa do nome. Capturar a cidade que levava o nome de seu maior inimigo era o troféu definitivo. Foi aqui que o ego venceu a estratégia. E foi aqui que o destino da Segunda Guerra Mundial foi selado. Hitler enviou o 6º Exército, a elite da elite, sob o comando de Friedrich Paulus. Eles chegaram com tanques, aviões e uma arrogância que custaria caro. Eles achavam que seria uma vitória de semanas. Eles não sabiam que estavam caminhando para uma armadilha que a própria geografia estava preparando. A Rattenkrieg, a Guerra de Ratos. Esqueça as grandes manobras de tanques em campos abertos. Stalingrado inventou um novo tipo de horror: a Rattenkrieg, a Guerra de Ratos. Os alemães capturaram 90% da cidade, mas os 10% restantes eram um pesadelo vivo. Cada prédio destruído se tornou uma fortaleza. Cada bueiro era uma rota de fuga. Cada pilha de escombros escondia uma baioneta. A luta não era por quilômetros. Era por metros, por salas, por degraus de escada. Houve casos documentados onde os alemães controlavam a cozinha de um apartamento e os soviéticos controlavam a sala de estar. Eles ouviam a respiração um do outro através da parede antes de lançarem uma granada. O ritmo era frenético. Você nunca estava seguro. O teto podia desabar a qualquer momento. O chão podia se abrir. E no meio disso tudo surgiu a figura mais temida de Stalingrado: o sniper. Homens como Vasily Zaitsev. Eles não gastavam munição. Eles caçavam oficiais. O medo de um tiro vindo do nada destruiu o moral alemão mais do que qualquer bombardeio. Mas enquanto o sangue corria nas ruas, algo muito maior estava sendo montado nos bastidores. Algo que os generais alemães, em sua arrogância, se recusaram a ver. O inverno não foi o único inimigo. Muitas pessoas dizem que os alemães perderam por causa do frio. Isso é uma mentira conveniente. Eles perderam porque foram superados em inteligência e resiliência. Stalin deu uma ordem clara: nem um passo atrás. Quem recuasse era fuzilado pelos próprios companheiros. Mas o verdadeiro golpe de mestre veio de um homem chamado Georg Zhukov. Enquanto Paulo se desgastava tentando limpar as últimas ruínas da cidade, Zhukov estava reunindo 1 milhão de homens e milhares de tanques T-34 nas flancas do exército alemão. As laterais do 6º Exército eram protegidas por tropas romenas e húngaras, mal equipadas e desmotivadas. Zhukov sabia disso. Em 19 de novembro de 1942, o céu rugiu. A Operação Urano começou. Milhares de foguetes Katyusha, os famosos órgãos de Stalin, rasgaram o horizonte. Em apenas 4 dias, o inimaginável aconteceu. O 6º Exército Alemão, o mais poderoso do mundo, estava cercado. 250 mil soldados alemães estavam presos dentro de um castle, um caldeirão. O caldeirão do desespero. Imagine estar cercado por 1 milhão de inimigos que te odeiam profundamente. A comida acabou em 2 semanas. Os cavalos foram comidos primeiro. Depois os cães.
Depois o couro das botas foi fervido para tentar extrair alguma proteína. E então o general inverno chegou. Menos 30 graus. Menos 40 graus. Os alemães não tinham roupas de inverno adequadas. A pele grudava no metal das armas. Soldados dormiam e simplesmente não acordavam mais, virando estátuas de gelo que serviam de marcas nas estradas. A Luftwaffe de Göring prometeu abastecer o exército pelo ar. Foi um fracasso retumbante. Eles precisavam de 700 toneladas por dia, recebiam menos de 80. Às vezes os aviões jogavam cargas inúteis, como milhares de preservativos ou pimenta em pó, enquanto os homens morriam de fome. Nesse ponto você deve estar se perguntando: por que eles não se renderam antes? Porque Hitler proibiu. Ele ordenou que Paulus lutasse até o último homem. Ele promoveu Paulus a marechal de campo só para lembrá-lo de que nenhum marechal alemão jamais havia se rendido vivo. Era uma ordem implícita de suicídio. O fim do mito da invencibilidade. Paulus não se matou. Em 31 de janeiro de 1943, ele saiu de um porão imundo, coberto de piolhos e com o rosto pálido, e se rendeu aos soviéticos. A imagem dos soldados alemães, antes impecáveis e arrogantes, agora caminhando como fantasmas em direção aos campos de prisioneiros da Sibéria, chocou o mundo. Dos 91.000 alemães capturados, apenas 5.000 voltariam para casa. Anos depois. Stalingrado não foi apenas uma batalha perdida. Foi o momento em que a espinha dorsal do nazismo foi quebrada. O mundo percebeu que a besta podia sangrar. E que ela ia morrer. Por que isso importa hoje? Stalingrado é o lembrete máximo do que acontece quando o ego de um líder supera a realidade. É a prova de que a resistência humana pode superar a tecnologia mais avançada. Mas acima de tudo, é um monumento à dor. Quando você olha para as fotos daquela época, não vê apenas soldados. Você vê o custo de uma ideologia de ódio. A pergunta que fica para você que sobreviveu a este relato até aqui é até onde você iria para defender o que acredita. Eles foram até o fim do mundo. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Se você quer entender como o contra-ataque soviético chegou até Berlim, você precisa ver o que aconteceu logo depois. Mas essa é uma história para o próximo vídeo.